Lucas 23, 44 diz a palavra do Senhor. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Até aqui. Na quinta-feira à noite, Jesus reúne os seus discípulos e faz a ceia. Jesus estava em comunhão com seus discípulos constantemente. Todos os dias Jesus estava na companhia dos seus discípulos. E para os seus discípulos talvez aquele fosse um dia comum. Talvez aquele fosse um dia normal. Talvez fosse um dia como qualquer outro dia. Eles se assentariam à mesa, conversariam com Jesus, ouviriam os ensinamentos de Jesus, desfrutariam da companhia de Jesus. Após o jantar, após uma bela conversa, após os ensinamentos de Jesus, eles iriam dormir. E consequentemente no dia posterior, eles estariam na ativa de novo, pregando, evangelizando e fazendo a obra de Deus. Só que naquela quinta-feira à noite, Jesus ele faz uma convocação diferenciada. Jesus convida os seus discípulos para irem para o Getsemane orar. E quando eles vão com Jesus para o Getsemane orar, talvez aquele não fosse o costume dos discípulos, é tanto que a Bíblia Sagrada diz que Jesus chama três à parte, Pedro, Tiago e João, para orarem com ele. E Jesus, ausentando-se um pouco além da companhia deles, a Bíblia Sagrada diz que Jesus orava com angústia de alma e clamava para que Deus passasse dele aquele cálice. E quando retorna Jesus, os discípulos estão dormindo. Talvez isso revele que aquela não era uma prática comum dos discípulos. E talvez ainda assim os discípulos não estavam percebendo o que estava acontecendo. Algumas coisas atípicas, algumas coisas anormais estavam acontecendo. Algumas coisas durante o jantar aconteceram e os discípulos não perceberam que algo diferente estava para acontecer. Jesus por 3 vezes ora a Deus, e todas as vezes que Jesus ora e volta, os discípulos estão dormindo. E na última vez a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ao chegar até a presença deles, diz: o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E a Bíblia Sagrada diz que chegam soldados para prenderem Jesus. Você conhece a narrativa, você conhece a história. Eles prendem Jesus, levam Jesus para a casa de Anás, levam Jesus para a casa de Caifás, levam Jesus perante o Sinédrio, levam Jesus perante Pilatos, levam Jesus perante Herodes, levam Jesus perante Pilatos de novo, e finalmente levam Jesus diante do povo, e Jesus foi julgado em cada etapa dessas, até ouvir a sentença final: crucifica. A sentença final é crucifica. Quando Jesus é preso no Getsemane, Jesus diz: aqueles que vêm para lhe prender, vocês vêm a mim com espadas e porretes? Quantas vezes eu estive no templo com vocês e vocês não me colocaram a mão sobre mim, vocês não me prenderam, porque ainda não era a hora. Aqueles que vão para prender Jesus não são romanos. Aqueles que vão prender Jesus não são soldados da guarda romana. Aqueles que vão prender Jesus são soldados do templo. São homens da fé, são homens da religião. Aqueles que vão prender Jesus são aqueles que estão lhe traindo. Quem traiu Jesus não foi apenas Judas, mas aqueles que deveriam recebê-lo como Messias, como Senhor, também lhe estão traindo. E quando eles levam Jesus a Anás, Anano primeiro, ou Anás, são eles, os soldados do templo. Quando levam a Caifás, ainda são eles.
Quando levam ao Sinédrio, ainda são eles. Quando levam a Herodes, ainda são eles. Mas depois da sentença, Herodes destaca uma guarnição para tomar conta de Jesus. A Bíblia diz que Herodes destaca uma corte para dar prosseguimento ao processo de sacrifício de Jesus. Uma corte era um destacamento militar romano, que era constituída por 6 centúrias. Uma centúria era constituída de 100 soldados. Então ali são destacados 600 soldados para guardarem Jesus, para prenderem Jesus, para torturarem Jesus e para crucificarem Jesus. No próprio julgamento de Pilatos, ele entende, ele reconhece que não há em Jesus pecado, não há em Jesus culpa, não é porque Jesus está sendo julgado e condenado. E mesmo assim, 600 soldados são destacados para dar prosseguimento ao processo de sacrifício de Jesus. Jesus está sendo tratado como um bandido, Jesus está sendo tratado como um criminoso, e Jesus foi trocado por um bandido, por um criminoso. Diz a Bíblia Sagrada que Barrabás, aqueles que eles clamaram que fosse solto, havia se envolvido em uma sedição, ou seja, havia se envolvido em balbúrdia, em revolução, em revolta, em briga, em confusão. E o texto diz que ele havia assassinado, ele era um assassino. E para ele talvez não foram tantos soldados para prendê-lo, mas para prender e para matar Jesus, 600 soldados são levados. 600 soldados são escolhidos, 600 soldados são destacados para matar Jesus. Dentre esses havia uma centúria específica e um centurião específico. Um homem que talvez nunca ouviu uma pregação de Jesus, um homem que talvez nunca teve contato com Jesus, um homem que talvez não conhecesse a face de Jesus. Mas dentre os 600 soldados, dentre os 6 centuriões, este homem toma posse da vida de Jesus e prossegue o processo. Ele acompanha o processo de julgamento, acompanha o processo de martírio, acompanha o processo de tortura, acompanha o processo de crucificação e acompanha o processo da morte de Jesus. Desde que Jesus foi levado a Pilatos, este homem acompanha todo o processo. Ele está vendo, ele está contemplando Jesus talvez pela primeira vez. E quando ele vê Jesus, Jesus é apenas mais um que passa na sua vida, Jesus é apenas mais um que passa nas suas mãos. Quantos homens aquele homem teve sobre o seu poder? Quantos homens aquele homem mandou açoitar e mandou crucificar, mandou matar? Quantos bandidos aquele homem torturou? Quantos bandidos aquele homem prendeu? Quantos bandidos aquele homem trancafiou na fortaleza de Antônia? Jesus para ele é apenas mais um. E foi esse homem que deu a ordem para açoitarem Jesus. Foi esse homem que escolheu a azorrague, o chicote com o qual Jesus seria martirizado, Jesus seria açoitado. Foi este homem que tomou em suas mãos os pregos e entregou nas mãos do algoz. Foi este homem que destacou quais soldados iam um do lado e outro do outro de Jesus. Foi este homem que escolheu qual soldado
iria pegar a marreta e descer a marreta sobre os pregos que fincariam Jesus na cruz. Este homem foi o responsável pela morte de Jesus. Mas lembre-se, ele está acompanhando Jesus desde o começo do processo. Ele está conhecendo Jesus naquele momento. E naquela hora, a Bíblia diz que a hora sexta, a terra escureceu. Obviamente que o texto não está dizendo que todo o planeta Terra escureceu, mas que a região onde eles estavam escureceu. E talvez aquilo chame a atenção desse centurião, que a Bíblia Sagrada não diz e não menciona o seu nome, porque ele já tinha feito aquilo com muitos. Talvez na sua vida ele nunca viu um eclipse solar, ele nunca viu a terra se escurecer, mas naquele dia a terra escureceu-se, desde a hora sexta, ou seja, meio-dia, até a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, ele está lá ao pé da cruz. E quando ele está ao pé da cruz, ele ouve Jesus gritar: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Alguns diziam: ele chama por Elias. Vamos esperar e ver se Elias vem para tirá-lo. Vamos esperar e ver se Elias vem para socorrê-lo. Alguém corre e embebe uma esponja em vinagre e coloca na boca de Jesus. E quando colocam aquele vinagre na boca de Jesus, Jesus diz: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o texto diz que ele expirou. Jesus morreu. A cabeça tombou. Mas quando a cabeça tombou, diz a Bíblia Sagrada que um terremoto começou a sacudir aquela terra. Quando a cabeça de Jesus tomba, a terra treme, a terra protesta contra a morte de Jesus. Aquilo atinge o cemitério, aquilo atinge os sepulcros, e a Bíblia Sagrada diz que as sepulturas de muitos santos se abrem, e santos ressuscitam naquela hora. A morte de Jesus ainda ressuscita homens. A morte de Jesus ainda dá vida a homens. A morte de Jesus ainda tira homens do cemitério. A morte de Jesus ainda põe homens de pé. E quando Jesus tomba, a terra treme. Aquele homem, diz a Bíblia Sagrada, na boca de Mateus diz que ele disse: este homem verdadeiramente era filho de Deus. Marcos diz a mesma coisa, que ele expressa: este homem era filho de Deus. Mas Lucas é mais detalhista, e Lucas diz que o homem deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Esse homem que acompanhou todo o processo de sacrifício, de morte, martírio de Jesus, foi o primeiro homem na face da terra a reconhecer Jesus após a morte como justo e como filho de Deus. Um romano, centurião, soldado, servo de Roma, mas nessa hora ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Nessa hora, ele reconhece que Jesus é justo. Nessa hora, ele reconhece que aquele dia não é um dia normal, não é um dia comum. Porque estar na presença faz o nosso dia ser um dia atípico. Estar na companhia de Jesus tem que fazer do nosso dia, tem que fazer da nossa hora, tem que fazer do nosso momento algo atípico, algo diferente. Se esse dia é o dia que Deus escolheu para estar com você, para ter comunhão com você através desse culto, então esse dia não pode ser normal para você. Esse dia tem que ser diferenciado, esse dia tem que ser atípico, porque a presença de Jesus está aqui, a presença dele é real aqui.
não pode ser algo normal. Até quando não compreenderás isso? Quanto tempo demorará para você reconhecer que estar na presença dEle, estar na companhia dEle não é normal, não é comum? Estar na presença dEle, ainda que sacrificado, é um privilégio para poucos. Estar na presença dEle é algo que poucos desfrutam. Estar na presença dEle é algo que poucos entendem o valor. Será que você já compreendeu o valor que é a sua companhia e a sua presença? Aquele homem reconhece e aquele homem diz: este homem é justo. Este homem não cometeu mal algum. Este homem não cometeu crime nenhum. Este homem é filho de Deus. Sabe por que aquele homem reconhece que Jesus é justo? Porque daquela cruz não saiu apenas gemido. Daquela cruz não saiu apenas lágrimas. Daquela cruz não saiu grito de dor. Daquela cruz não saiu apenas sangue, mas daquela cruz saiu graça. Daquela cruz emanou graça. E graça, graça real, graça verdadeira é aquela que vem da cruz, é aquela que vem do sacrifício, é aquela que vem da dor, é aquela que vem da angústia. Isso é graça. Qualquer outra graça com a qual nos deparemos é graça barata, é graça comum. A graça que emana da cruz é a graça que restaura, é a graça que transforma, é a graça que converte, é a graça que convence. Será que já foste tocado por esta graça? Será que essa graça já transborda a tua vida? Será que essa graça já transborda o teu ser? Daquela cruz emanava graça, e daquela cruz emanava poder. Tanto poder que a terra tremeu, tanto poder que o sol se escureceu, tanto poder que os mortos ressuscitaram. Aquela cruz ainda, e daquela cruz ainda emana poder. Poder para transformar, poder para salvar, poder para restaurar, ainda tem poder. Aquele homem reconhece quem é Jesus. E durante todo o processo, com absoluta certeza, uma coisa ele observou. Até ele chegar a dizer: este homem é filho de Deus, ele observou Jesus do princípio do processo até o final. E eu tenho certeza que uma coisa lhe chamou a atenção. Quando cuspiam na cara de Jesus, Jesus ficava calado. Quando não deram murros na cara de Jesus, Jesus continuou calado. Quando açoitaram Jesus, Jesus continuou calado. Quando colocaram o patíbulo da cruz pesando 50 quilos sobre as costas de Jesus, Jesus continuou calado. Quando Jesus tem que atravessar a Via Crucis, 600 metros, carregando aquele peso de 50 quilos, todo ferido, todo machucado, ensanguentado, esfacelado, frágil, fragilizado, Jesus continuou calado. Quando desceram a marreta sobre os pregos que fincaram Jesus no patíbulo da cruz, Jesus continuou calado. Jesus não revidava. Quantos homens aquele homem prendeu e crucificou? E quantos xingamentos ele ouviu da boca daqueles homens? Quantas maldições ele ouviu da boca daqueles homens? Quantas vezes ele foi praguejado por aqueles que ele matou? E matou muitos. Mas Jesus é diferente. Jesus permanece calado. Jesus suporta a dor, Jesus suporta a oposição, Jesus suporta a rejeição, Jesus suporta a injustiça, Jesus suporta o crime que está sendo cometido contra ele, calado.
inerte. Jesus não reage. Será que você compreende como é que alguém reconhece você como filho de Deus? Uma pregadora disse que força não está atrelada a ataque apenas, mas força está atrelada à resistência. Nós somos reconhecidos como filhos de Deus muito mais quando resistimos do que quando lutamos. Nós somos reconhecidos como filhos de Deus muito mais quando ficamos calados e sofremos a injustiça do que quando amaldiçoamos, quando praguejamos. O nosso ímpeto muitas vezes nos leva a reagir, mas Deus está falando para nós: você será reconhecido como filho de Deus quando você suportar tudo calado. Pastor, é fácil falar. Nem falar é fácil, porque quando eu falo para você, pesa sobre mim uma responsabilidade de viver aquilo que eu estou falando para você. Nem falar isso é fácil. Mas João diz, ou João registra o que Jesus disse: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o mundo amou o seu Senhor, também te amará. Mas se o mundo odiou o teu Senhor, se prepara, porque ele vai odiar você também. Eu estou pregando para você porque Jesus deu o exemplo. Nós queremos ver o mundo aos pés de Jesus, mas de que forma, de que maneira nós queremos ver? Nós queremos ver os inimigos da fé, os inimigos da cruz aos pés de Jesus, mas de que maneira nós queremos ver? O que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Qual a contribuição nós estamos dando para que isso aconteça? O que o mundo enxerga em nós para que isso aconteça? Que conduta, que caráter nós carregamos para que isso aconteça? Ele olhou para Jesus, do começo ao fim. Jesus não reclamou, Jesus não xingou, Jesus não falou palavrão, Jesus não maldisse, Jesus não gemeu, Jesus suportou tudo. Saiba que é um privilégio ser chamado de filho de Deus, mas ser chamado de filho de Deus e ser reconhecido como tal pelo mundo não é para todos. Para poucos, é para alguns. Aquele homem não chama Jesus de filho de Deus à toa. Nós não sabemos basicamente nada sobre a vida desse homem. Algumas tradições falam muitas coisas sobre ele, mas a Bíblia só o menciona neste evento. A Bíblia não fala mais absolutamente nada sobre este homem. Algumas tradições dizem que aquele homem se converteu, aquele homem se tornou um discípulo de Jesus. Eu não acho difícil, eu não duvido, mas não posso afirmar que isso tenha acontecido. Mas uma coisa eu sei: daquele dia que ele encontrou-se com Jesus em diante, a sua vida mudou. Daquele dia que ele teve aquela experiência com Jesus, a partir daquele dia a sua vida nunca mais foi a mesma. Porque ele enxergou em Jesus algo diferente. Ele enxergou em Jesus uma conduta diferenciada. E aqui nós percebemos um gentio olhando para Jesus e impressionado com Jesus. Jesus muitas vezes está impressionando os gentios, enquanto que os judeus não estavam nem um pouco impressionados. Os judeus estavam assanhados por sangue. Os judeus queriam ver morte. Os judeus queriam ver sacrifício. Os judeus queriam ver choro. Os judeus queriam ver sofrimento. Mas um gentio estava impressionado com Jesus. Será que tem sido muito fora da realidade isso nas nossas vidas?
Quanto tempo faz que não nos impressionamos mais com Ele? Quanto tempo faz que a presença dEle se tornou algo comum para nós? Observe a sua vida, observe a sua conduta, observe a sua entrega, observe o seu culto, observe o seu louvor, e você vai entender o que eu estou dizendo para você. Jesus se tornou comum para você, mas Jesus não foi e nunca será comum. Jesus é Deus e sempre será Deus. A presença de Jesus não pode ser algo comum. Muitos ainda se impressionam com Jesus, mas a pergunta que eu faço é: e você? Você ainda se impressiona com Jesus? Você ainda treme ao sentir a presença dEle? Você ainda treme ao exprimir um louvor a Ele? Ou é algo comum? Ou é algo normal? Ou é algo corriqueiro? Não é, não pode ser, não poderá ser nunca. Não pode ser normal. Se Ele é Deus e está em mim, habita em mim, está comigo, a minha vida não pode ser normal, a minha vida não pode ser comum. A Bíblia Sagrada diz que até mesmo o símbolo dos serafins que estavam dos querubins que estavam sobre a arca da aliança, estavam prostrados, voltados para a arca, com os rostos cobertos. Isso é reverência, é reconhecimento da santidade, da grandeza, da soberania e do poder de Deus. E nós, e eu, e você, o que sinto na sua presença? Que reverência, que temor, que entrega eu sinto na sua presença. Enquanto alguns dizem que aquele homem se converteu, outros dizem que ele, ao dizer este homem era filho de Deus, ele não tinha compreensão exata do que isso queria dizer, e ele apenas estava dizendo que Jesus não era comum, não era normal. Eu não posso acreditar que aquele homem entende aquilo como algo normal, que aquele homem não vê algo sobrenatural, algo poderoso acontecendo naquela hora. Eu não posso acreditar nisso. Quando este homem chama Jesus de Filho de Deus, ele não está reconhecendo Jesus apenas como Rei dos judeus. Ele não está reconhecendo Jesus apenas como um líder religioso. Ele não está reconhecendo Jesus como líder de uma revolta, de um movimento. Quando ele chama Jesus de Filho de Deus, ele está reconhecendo a sua divindade. Quando ele chama Jesus de Filho de Deus, ele está exprimindo a rivalidade entre Jesus e o imperador, porque o imperador é Deus. Para Roma o imperador é Deus, o imperador se auto-intitula Deus. E quando ele diz, este homem verdadeiramente é filho de Deus, ele enxergou em Jesus aquele que não enxergou no imperador. E ele está dizendo, este homem não é um homem comum. Este homem é Deus. Ele não pode ser comum, porque Ele é Deus. No dia que Jesus se tornar comum na sua vida, Ele perdeu a relevância para você. No dia que a fé se tornar comum na sua vida, a fé perdeu a religião para você. No dia que a sua espiritualidade se tornar irrelevante para você, é porque você já morreu, naufragou na fé. E talvez Deus ainda tenha uma palavra para você. E a palavra seja: assim como o gentil, reconheça que Ele é Deus, que Ele não é comum, que Ele não é normal. Ah, pastor, mas eu já sou crente, eu não sou gentil. Então a palavra dele vai em Apocalipse 2, palavra à igreja de Éfeso: lembra onde caíste e arrepende. Volta à prática das primeiras obras. Ele conviveu com Jesus muito pouco tempo. Foram apenas algumas horas que ele conviveu com Jesus, mas aquele pouco tempo que ele conviveu com Jesus foi suficiente para ele reconhecer quem Jesus era e para que Jesus ganhasse o seu coração.
Quanto tempo será necessário de convivência com Jesus para você reconhecer quem Jesus é e para Jesus ganhar seu coração? A Bíblia menciona Jesus visitando e às vezes até fazendo refeições na casa de muitas pessoas. Mas Jesus está na casa de alguém não significa que Jesus conquistou o coração dessa pessoa. Jesus foi na casa de Simão o fariseu. Jesus não conquistou o coração de Simão o fariseu. Jesus foi na casa de Mateus. Jesus conquistou o coração de Mateus, mas não conquistou o coração de todos que ali estavam. Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus conquistou o coração de Zaqueu, mas não conquistou o coração de todos que ali estavam. Jesus está presente no ambiente não significa que Jesus conquistou o seu coração. Jesus está estabelecendo a convivência, está estabelecendo a relação com você. E quanto tempo será necessário de convivência para que Ele conquiste o seu coração? Buscai ao Senhor enquanto pode achá-lo. Ore ao Senhor enquanto Ele está perto. Quando ele encontra-se com Jesus, o que ele vê? Ele vê a agitação. Ele vê a oposição. Ele vê as pessoas gritando, as pessoas eufóricas, pedindo a morte de Jesus, pedindo a crucificação de Jesus. E a oposição, a agitação foi tão grande que eles dobraram até mesmo Pilatos, que não queria crucificar Jesus. Mas pela agitação e pela oposição, ele cedeu e mandou crucificar Jesus. Isso não acontece com o centurião. A agitação não foi suficiente, a rejeição não foi suficiente, e seria algo normal ver o povo de Jesus rejeitando Jesus. A coisa mais comum seria entender que Jesus realmente era alguém desprezível, que Jesus era alguém sem valor, que Jesus era alguém que não merecia crédito, que Jesus estava passando por aquilo que ele merecia de fato passar. No entanto, ao invés de se opor a Jesus, aquele homem diz: esse homem é justo. Entendam uma coisa: nem toda oposição, nem toda rejeição tem de fato um fundamento. Alguém é rejeitado em alguns ambientes, alguém é rejeitado na casa, alguém é rejeitado e isso leva ou dá a entender que de fato essa pessoa, ela merece ser rejeitada, ela não presta, ela tem algum defeito que faz com que ela seja rejeitada pelas outras. E nem sempre a rejeição tem de fato uma motivação plausível, tem de fato uma motivação racional. Aquele homem, ao olhar para Jesus e ao dizer e reconhecer que Jesus é Filho de Deus, aquele homem expressa a sua fé. E olhando para Jesus, ele adquiriu uma fé baseada em fatos. Uma fé emocional é fácil de ser desconstruída. Uma fé emocional é fácil de se desfazer. Uma fé emocional é fácil de ser dissipada. Mas uma fé baseada em fatos é sólida. Uma fé baseada em fatos não se destrói facilmente. Ele olha para Jesus, vê aqueles que continuam crendo em Jesus, vê a oposição a Jesus e vê a conduta de Jesus, ouve falar daquilo que Jesus fez, vê o comportamento de Jesus, vê que o sol se escureceu, vê que a terra tremeu, vê que o véu do templo se rasgou, vê que mortos ressuscitaram. Ele diz: esse homem não é normal, esse homem não é comum. Sabe o que é que ele está fazendo? Ele está reconhecendo aquilo que Jesus fez. É a fé baseada em fatos. E a nossa fé precisa ser baseada em fatos.
para que ela seja de fato relevante. O problema é que muitas vezes Jesus tem feito milagres. Ao longo da nossa vida nós vimos e experimentamos milagres, mas não baseamos nesses milagres, não baseamos na providência de Deus a nossa fé. Por isso a nossa fé está cambaleando. Por isso a nossa fé está desvanecendo. Por isso a nossa fé está morrendo, porque a nossa fé foi emocional. Nós somos incapazes de reconhecer o que Ele fez, nós somos incapazes de perceber os sinais, nós somos incapazes de reconhecer a provisão, nós somos incapazes de reconhecer os milagres. Olhe para o que Ele fez, olhe para o que Ele faz, olhe para o que Ele está fazendo e creia naquilo que Ele ainda vai fazer, e a sua fé será inabalável. A fé é como a mostarda, a fé é produtiva, a fé é eficaz, a fé é eficiente. Lembre-se que Jesus disse que o homem que ouve a sua palavra e a pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, é inabalável. A nossa fé precisa ser inabalável. Aquele homem diz que Jesus é filho de Deus, não porque ele viu muitos dizerem, mas ele foi convencido que de fato Jesus é filho de Deus. E nós só somos convencidos por argumentos. E os argumentos de Jesus não são palavras, porque não disse nenhuma. Nem para Pilatos ele disse. A única palavra que ele disse para Pilatos foi, quando Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu o dizes. Foi a única coisa que Jesus disse. Então o que convenceu aquele homem não foram as palavras de Jesus, foram as atitudes de Jesus, foram as obras de Jesus. A minha vida, a sua vida prega mais do que as nossas palavras. Se Jesus é rejeitado por alguns, a rejeição é sem motivação. Se nós muitas vezes somos rejeitados por alguns, pode haver motivação ou não. Mas quando não há motivação, Pilatos disse qual era o motivo da rejeição. E se você ler o texto, está expresso no texto. Pilatos bem sabia que eles queriam matar Jesus por inveja. Quando a rejeição é sem motivação, a motivação é a inveja. E alguém pode pensar: mas inveja do que? Eu não tenho nada. Não é o que você tem, é o que você é. Talvez você não tenha algo material, mas em você é uma luz. Em você habita um ser, e esse ser é Deus. Em você habita uma fé inabalável, uma fé verdadeira. E essa fé que evidencia que você é filho de Deus. Aquele homem adquire essa fé baseada em fatos. Ele é convencido, através de argumentos, que Jesus é filho de Deus. Mas e depois? Ele creu, ele reconheceu. E depois? Essa fé teve sequência? Essa fé o motivou a continuar crendo em Cristo? E depois? Reconhecer quando Jesus está fazendo é fácil. Eu quero saber do depois. E depois? No dia que você aceitou Jesus, você deu um passo para Ele, glória a Deus por isso. Mas e depois? E a sequência? E a caminhada? A tua fé permanece firme? A tua fé permanece inabalável? Ou ao longo do tempo, a fé está esmorecendo? A fé está morrendo? Lembre-se sempre, o importante não é como as coisas começam, e sim como elas terminam.
A vitória não está no começo, está no final da história. A coroa não está para quem começa a corrida. O prêmio não está para quem começa a corrida. O prêmio está para quem termina, e termina em primeiro. Glória a Deus que na corrida cristã, todos os que chegarem lá serão premiados. Mas para ser premiado tem que chegar lá. Começou? Continue. Prossiga. Porque se você não prosseguir, tudo aquilo que ele fez será inútil. Tudo aquilo que ele fez será irrelevante. Tudo aquilo que ele fez será sem valor. Então meu convite para você nessa noite é: volte ao primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. Receba a graça da cruz. Viva pela graça da cruz. Receba o poder da cruz e viva pelo poder da cruz. E a cruz, aquilo que emana da cruz, é suficiente para te suster até a volta dele, para te levar e estar com ele pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.